Evangelho de Marcos, capítulo 9. Eu gostaria que nós lêssemos juntos do versículo 14 até o versículo 27. Marcos 9, de 14 a 27. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Esse texto será tanto o nosso ponto de partida como uma espécie de trilho para a nossa conversa, nossa reflexão e esse tempo de instrução da palavra de Deus. O texto sagrado diz: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. A Escritura enfatiza, aproximaram dos outros discípulos. Guarde isso, daqui a pouco nós vamos explicar. Viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa. E correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. Esse, sempre que se aposta dele, lança-o por terra e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pediu aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Pai, nós suplicamos que o Senhor nos permita mais do que apenas arrazoar no nível da mente. Nós oramos que a Tua palavra ilumine os olhos do nosso coração, que ela não apenas traga orientação a respeito dos princípios, do caminho no qual nós devemos andar, mas que ela também, ó Deus, estimule, provoque a fé de cada um de nós. Que a Tua palavra, debaixo da ação poderosa, personalizada do Teu Espírito, o Espírito da verdade, possa de fato nos levar a comunicar, a expressar a nossa fé de uma nova forma, de maneira muito mais intensa. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, ao olhar para esse texto, eu vejo mais do que apenas um relato histórico de um episódio, de mais um dia de intervenções sobrenaturais na vida de Nosso Senhor e no seu ministério. Ao olhar para esse texto, eu vejo mais do que a história de como Deus, na sua bondade e misericórdia, traz libertação e alívio do sofrimento, não apenas a um menino, mas a toda uma família que, não apenas indiretamente, mas diretamente era afetada por tudo isso. Vejo aqui o que encontramos normalmente nas Escrituras, uma oportunidade de aprendermos lições, princípios, tudo quanto foi escrito, diz a própria Escritura em Romanos 15:4, para nosso ensino foi escrito. E eu e você podemos trair algumas lições importantes. Bom, eu comecei destacando no verso 14, quando eles se aproximaram dos outros discípulos. O que significa a frase, quando eles se aproximaram dos outros discípulos? Quando você olha o versículo 2 do capítulo 9 de Marcos, a Bíblia diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular, a sós, a um alto monte. A Bíblia nos mostra que Jesus sobe ao monte para orar, e ele não levou todos os discípulos, ele leva apenas 3 deles, e a Bíblia destaca Pedro, Tiago e João. É nesse momento que Jesus se transfigura diante deles. Eles têm uma experiência extraordinária. No versículo 9 a Bíblia diz: ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto,
até que Cristo ressuscitasse dentre os mortos. Agora, é justamente quando eles descem do monte, que o verso 14 diz, quando eles se aproximaram dos outros discípulos. Então eles aqui é Jesus, Pedro, Tiago e João, agora se aproximando dos demais que não subiram para o retiro de oração no monte. O texto então diz que eles viram numerosa multidão, e eles não apenas constatam a presença de uma grande multidão, mas eles constatam que os escribas estavam discutindo com os discípulos que não foram ao monte orar. Esse é o cenário do regresso de Jesus. O verso 15 diz que a multidão via Jesus com surpresa, porque provavelmente a informação que se tinha no pé do monte, quando procuravam por Jesus, é: o mestre está ausente, saiu para um retiro de oração, não sabemos quando volta. E de repente a multidão fica surpresa ao vê-lo, né? Muitos correm, o saúdam, mas a abordagem de Jesus vai direto no que está acontecendo: a discussão entre os escribas e os seus discípulos. E a pergunta de Jesus, registrada no verso 16, é: o que é que vocês estão discutindo com eles? Traduzindo para uma linguagem contemporânea, o que é que está pegando? Interessante que nesse momento não são os discípulos, nem os escribas que estão discutindo que respondem. A Bíblia diz que quem respondeu foi um do meio da multidão. Quem era esse um? O pai do menino que precisava ajuda. Ele diz: mestre, eu trouxe até o senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. Ele descreve todo o cenário triste e trágico das manifestações demoníacas. Eu não sei se você teve a oportunidade, chamo de oportunidade, porque é precioso ver isso. A oportunidade de ver uma cena de libertação de alguém num estado como esse. O estado é deprimente. Ver o poder e a autoridade do nome de Jesus se manifestando para socorrer essa pessoa extraordinária. Eu tinha 15 anos de idade quando expulsei meu primeiro demônio. E você, o primeiro você nunca esquece, né? Como alguém diz, perde o medo e pega o gosto. E é precioso ver a autoridade do nome de Jesus. Eu já vi ao longo de anos de ministério cenas terríveis, algumas delas assustadoras até para alguns crentes com alguns anos de janela. Me lembro de uma ocasião onde um líder de célula, né, de uma outra cidade, que eu pastoreava, ele me ligou e falou: pastor, será que o senhor poderia fazer a supervisão da minha célula essa semana? Eu falei: você sabe que a supervisão é surpresa. Ele falou: na real, preciso do senhor. Convidei uma pessoa bem perturbada para a reunião. E ele falou assim: eu acho que o bicho vai pegar, literalmente. E quando ele me explicou o cenário, eu resolvi apoiá-lo. Ele estava muito inseguro. E de fato, mal começou a reunião, primeiro cântico de adoração da célula, e aquela pessoa ficou terrivelmente endemoniada. Ela veio, estava sentada numa cadeira, né? E essa pessoa veio literalmente serpenteando, parecia uma serpente, escorregando no chão, e chegou até a cadeira onde estava, né? Sorriu com desdém, e essa pessoa pegou a cadeira com uma mão. Era um camarada assim, miúdo, magrinho. A cadeira que eu estava sentado é aquele tipo de coisa que hoje você quase não vê. Aquelas madeiras maciças, toda ela, uma cadeira que sozinha era pesada. Eu na época era bem mais pesado do que estou hoje. E eu estava em cima da cadeira pesado, mais pesado que ela. Ele com uma mão, ele pegou no pé da cadeira e levantou a cadeira inteira comigo, a pelo menos um palmo do chão. Algo que aquele homem jamais faria por si mesmo. Quando fez aquilo, pensa nos crentes já levantando, pronto para correr. Eu lembro que na autoridade do nome de Jesus, repreendi, mandei colocar a cadeira no chão, ministramos a libertação. E por mais trágico que é o cenário, você vê, né, a que ponto chega alguém debaixo de um controle maligno. É extraordinário ver o poder do Senhor Jesus se manifestando e libertando as pessoas. Esse homem está desesperado porque até então ele só conhece a manifestação maligna. Ele está atrás de solução. A Bíblia não é clara no Antigo Testamento sobre manifestações malignas. Nós temos episódios como um espírito maligno, né, com autorização da parte de Deus atormentando Saul. Mas nós não temos o desenho dessas manifestações de endemoniamento, como elas se tornam claras no Novo Testamento e como vemos acontecer até hoje. Eu não sei quais as razões porque isso não era tão claro no Antigo Testamento. Se não acontecia com a mesma intensidade ou se simplesmente aquilo não foi comunicado. Mas a partir do ministério de Jesus nós vemos que a libertação ela começa a ganhar bastante terreno. Aliás, ele anuncia: o Espírito do Senhor me ungiu para libertar os cativos. A notícia da libertação de outros está espalhando e aquele pai vê, né, uma luz de esperança e procura Jesus. Só que quando ele chega, ele descobre que Jesus está num retiro de oração.
Então ele pede ajuda aos discípulos. Quando Jesus desce para ver a discussão e pergunta o que é que está pegando, quem está discutindo não responde. E o homem basicamente não concentra na discussão. Talvez aquilo tenha se tornado o motivo da discussão, mas ele só diz: trouxe meu filho para os seus discípulos expulsar o demônio que o perturba, e eles não puderam. Então aqui nós temos um pai desesperado, precisando de ajuda, e ele foi não apenas ao lugar certo, ele foi à pessoa certa. No entanto, o que nós vamos perceber é que não adianta estar no lugar certo, diante da pessoa certa, para receber a ajuda que você precisa, se você não tiver a atitude certa. E quando ele aproveita a bola quicando da pergunta de Jesus, ele vai logo disparando: eu trouxe o meu filho porque está nesse estado, mas os seus discípulos não puderam resolver, não puderam expulsar. Jesus vai desabafar, chamá-los de geração incrédula, o que mostra que o problema está ligado à falta de fé, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Quando Jesus pergunta: quanto tempo acontece isso? O pai diz: desde a infância. O quadro é esse, dá os detalhes. Ele termina no verso 22 dizendo: mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Então acompanhe a construção do raciocínio. Seus discípulos não puderam. Esses meninos que vocês estão treinando, estagiários, não estão lá essas coisas. Mas se o Senhor pode, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A discussão é: eles não puderam, se o Senhor puder, faça. Qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus no verso 23 é uma pergunta praticamente remedando a declaração que o homem fez: se o Senhor pode. As traduções mais antigas só mudaram a conjugação: se pode. Jesus diz: como é que é? Se pode, se o Senhor pode. A resposta direta e taxativa de Nosso Senhor é: tudo é possível ao que crê. Basicamente Jesus está dizendo: você está jogando a batata quente para mim, a mesma que você jogou para meus discípulos, dizendo que eles não puderam, e agora, se eu puder, eu é que resolvo. Jesus está dizendo para ele: vamos colocar os pingos nos is. A possibilidade não depende de mim, depende de quem crê. E aqui eu e você temos um ensino importantíssimo e extraordinário. Você pode estar no lugar certo, diante da pessoa certa, e se não tiver a atitude certa, não vai receber o que precisa. Que atitude é essa? Fé. Mas eu não quero apenas falar da importância de fé. Eu quero falar da responsabilidade de crer. Porque quando ele joga a batata quente no colo de Jesus, aliás, ninguém usa mais essa expressão batata quente, né? Ok, os mais novos que dêem um Google e tentem descobrir por que a gente falava isso. Mas para quem assava batata quente na fogueira vai entender que é um negócio que a hora que você pá, cada um pega e não segura. E quando ele joga a batata quente pro colo de Jesus, Jesus pega e joga de volta e diz: o negócio é contigo. O tema da minha mensagem hoje é a responsabilidade de crer. Jesus está dizendo: não transfira a possibilidade de intervenção do milagre para mim. Eu vou devolver a responsabilidade para você. E aí nós podemos adiantar aqui um texto, né, ligado a outra história, lá em João 11, antes de Jesus ressuscitar Lázaro. Ele fala: se creres, verás a glória de Deus. Se é um condicional, se você acreditar, a glória manifesta. E se não crer, não vai ver a glória de Deus. A responsabilidade de crer é minha e é sua. E esse é o primeiro ponto que eu quero destacar nessa história, porque Jesus define de quem é a responsabilidade, é nossa. Mas em segundo lugar, eu vejo um posicionamento desse homem que responde no verso 24. O texto diz: imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Está certo que ele emendou: ajude-me na minha falta de fé. Outro dia alguém falou: pastor, o homem está meio confuso, ele crê ou não crê? Falei: ele crê, mas ele sabe que não tem toda a fé que deveria. Mas ele olha para a metade cheia do copo e diz: aqui tem fé, eu vou usar o que tem, me ajuda com o resto. Então o segundo ponto, depois de definir de quem é a responsabilidade, que é nossa, que eu vejo nessa história, é que crer é uma decisão. E o terceiro que eu já adiantei aqui é: se eu e você decidir usar aquilo que temos, depois descobriremos como Deus acrescentará aquilo que não temos.